Hebreus capítulo 11, e já vamos ler o texto da palavra de Deus. Hoje é o último sermão da série Movido pela Eternidade. Faça a sua vida valer hoje e sempre. Eu comecei essa série há 9 semanas atrás, mostrando como Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. Deus colocou no coração do homem aquele desejo de algo mais. E por isso que eu perguntei, o que é que move a sua vida? Tem pessoas que são movidas pelo materialismo, pela busca dos prazeres, muitas pessoas são movidas simplesmente por um desejo de viver aqui e o agora. E o que move a nossa vida? Deus colocou em nós a eternidade, o senso de eternidade, a nossa alma, e nós não conseguimos encontrar satisfação meramente ou unicamente nas coisas do mundo. Sempre há algo mais, e é por isso que a nossa vida anseia por Deus. E aí, queridos, nós temos falado que nessa série que perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária, altera completamente os nossos valores. Eu espero que os seus valores tenham sido mudados, que são os valores eternos, não são os valores temporários, que são os fatores determinantes das nossas decisões. Eu sempre devo decidir focado na eternidade. Isso faz até que a minha vida aqui na terra seja melhor. Eu falei no primeiro sermão dessa série, falei sobre essa eternidade. Depois eu falei sobre a realidade da morte, que todos nós vamos ter esse corpo destruído. Falamos sobre a vida após a morte, sobre céu, sobre inferno. Falamos sobre estar preparados para a volta de Cristo. Falamos sobre buscar as coisas do céu e não as coisas da terra. Falamos sobre ajuntar tesouros no céu e não tesouros na terra. E na última semana nós aprendemos sobre como usar os talentos, isso é, a totalidade daquilo que Deus nos dá, talento, o nosso dinheiro, a nossa experiência, as nossas oportunidades, as nossas capacidades, os nossos dons, as nossas oportunidades, tudo que Deus nos dá, usar os talentos de tal forma para a sua glória, que no dia em que você prestar contas a Deus, Ele diga a você, muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Porque você multiplicou o que eu lhe dei, você usou para abençoar vidas. Então foi o nosso último encontro a semana passada. O objetivo dessa série tem sido que nós lembremos que a vida é uma preparação para a eternidade. Que a vida verdadeira vive à luz da eternidade. E mais ainda, que nós aprendamos a viver de tal forma que nós não nos arrependamos. E é isso, essa vida que não tem arrependimento é a vida que prioriza os valores eternos. Então hoje eu quero olhar com você para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é conhecido como capítulo ou como a galeria dos heróis da fé. E é um texto maravilhoso. E se você conhece um pouco da história bíblica, você vai se lembrar de maneira resumida, está no texto, mas você vai lembrar de maneira um pouco mais ampla, da história desses homens e dessas mulheres citadas nesse texto, que viveram à luz da eternidade. Que viveram nessa terra, fizeram diferença, porque a cabeça estava no céu. E você vai ver aqui desde o Gênesis, e passando depois por outros livros da Bíblia, esta relação de homens e mulheres que viveram à luz da eternidade. Esses personagens, são um exemplo para nós de como viver uma vida sem arrependimento. Você vai ver na leitura do texto que o tempo todo eles estão vivendo aqui, mas com um sonho, com a cabeça na recompensa que vem, na pátria celestial, no que vão receber. E foi exatamente essa cabeça no céu, na eternidade, sabendo que a vida é muito mais do que aqui e agora, como tenho falado aqui para vocês, naquela ilustração da corda, que a vida aqui é muito pequenininha diante da eternidade. Esses homens e essas mulheres, por viverem a luz da eternidade, souberam abrir mão de prazeres temporários, souberam enfrentar as dificuldades, souberam estabelecer as verdadeiras prioridades, souberam abandonar coisas, souberam largar a zona de conforto. Então eles são um exemplo para nós. Aliás, o último exemplo que eu vou ler é o exemplo de Jesus Cristo. Mas começa Hebreus capítulo 11, e os primeiros 6 versículos definem um pouquinho da fé,
e já fala dos primeiros personagens, Abel, Enoque, Noé, assim por diante. Acompanhe comigo, eu vou ler o capítulo 11, alguns versículos, e depois capítulo 12. Hoje eu quero falar sobre cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, Hebreus capítulo 11 diz: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. E aí ele começa agora a relatar os heróis da fé. Pela fé, lá o filho de Adão e Eva, pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Este homem, talvez você não conheça, alguns não conhecem, um personagem que diz que ele andou com Deus. Enoque andou com Deus e Deus para si o levou, ele foi trasladado, ele foi arrebatado. Um personagem lá do Antigo Testamento. Mas continua, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Vamos reler esse texto? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Aí mais um personagem. Pela fé, Noé, temente a Deus, conhecido Noé, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, a história da chuva. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, esse personagem já bem conhecido, obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, filho, neto, Isaque e Jacó, porque ele esperava, Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, sua esposa, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia na praia do mar. O povo de Israel, descendente de Abraão. Aí a Bíblia diz aqui de uma maneira resumida: todos esses, Abel, Enoque, Abraão, Noé, todos esses morreram mantendo a fé, sem terem recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe. Declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem em tais coisas mostram que eles estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isso é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Verso 24, um outro personagem conhecido. Pela fé Moisés, lá aquele que foi príncipe no Egito, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo pelo contrário ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Viveu no deserto com o povo. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a eternidade, isso é, a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Aí capítulo 12, verso 1 a 3 diz:
E o texto de Hebreus continua citando muitos outros personagens bíblicos, homens e mulheres. Mas esses são bastante como exemplo para nós. Aí, o autor diz o seguinte no capítulo 12, verso 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas que eu citei, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa galeria maravilhosa dos heróis da fé. Homens e mulheres comuns como nós, mas que viveram com olhar na eternidade. Que abriram mão de prazeres temporários, abriram mão de recompensas momentâneas, porque tinham em vista a bênção maior que é a bênção da eternidade. E eles são esta grande nuvem de testemunhas, na qual nós nos inspiramos, nós que ainda estamos nesse trajeto em direção à eternidade. Permita que os nossos olhos, que o nosso coração esteja no céu e que assim vivamos aqui para a tua honra e para a tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero falar sobre cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. O que é que impede? Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma missão, vimos semana passada, para cada um de nós. Há uma missão geral de vida, que Ele dá para todos os crentes, mas como a Nauzira nos falou hoje de manhã, há chamados específicos. Deus lhe dá uma missão. Você no reino de Deus desempenha um papel, que é seu, é um chamado do Senhor na sua profissão, ou para o ministério missionário ou pastoral, e Deus lhe chama. O que nos impede de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida? O que é preciso para que nós cumpramos o chamado de Deus para a sua vida? Um dos cânticos que eu mais gosto é o cântico A Marca de Cristo, que diz o seguinte: nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. Ele está dizendo que inclusive o chamado de Deus para a sua vida vai se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Ou seja, Deus nos tem para nós um chamado e Ele quer que todo o seu plano se cumpra em nossa vida. Todos nós somos chamados. Todos nós, cada um para a sua missão. E há uma missão para todos e a missão específica. Eu quero pensar com você. Para cumprir o chamado de Deus, o que nós aprendemos com esses heróis da fé? O que nós aprendemos com esses homens e mulheres que são chamados hoje de modelos para nós, testemunhas para nós, heróis da fé? Como é que eles cumpriram? Todos eles cumpriram o chamado deles, não é verdade? Por exemplo, Saul não aparece nessa lista, porque em algum momento ele se afastou do chamado de Deus. Mas os outros estão aqui. José aqui está, Davi aqui está, e tantos outros servos do Senhor. Alguns abandonaram, mas o que nos impede, ou o que nós vamos fazer para que o plano de Deus, a vontade de Deus se cumpra na minha vida, para que eu seja tremendamente usado onde Deus me colocou? Eu quero dizer a você que nós temos que aprender, não ficar sonhando com o chamado do outro. A gente tem inveja do chamado do outro. Ah, mas se eu fosse... Não, por exemplo, quando eu chegar no céu, graças a Deus, Deus não vai me perguntar por que eu não fui o Billy Graham. Vai me perguntar por que eu não fui o Elias. Porque eu tenho que ser o Elias, não o Billy Graham. Deus me chamou, Ele vai falar para o Billy Graham, Ele já perguntou, Billy Graham, por que você não foi Billy Graham? Ou por que você foi Billy Graham? Ou em outras palavras, você cumpriu o teu chamado? Não é olhar para o chamado do outro, mas o meu chamado. Dar fruto onde Deus plantou você. E também tirar aquela ideia de que tem gente que fala assim, não, eu quero fazer algo grandioso para Deus. Minha pergunta é, o que é algo grandioso para Deus? Para mim, algo grandioso para Deus é você dar frutos onde Deus plantou você. Quantas vezes, em nome de algo grandioso, nós não realizamos o chamado de Deus para nós? Como aquela menina, a serva de Naamã,
cuja tarefa foi falar: há profeta em Israel, porque Naamã tinha lepra, e ela falou assim: se ele tivesse contato com o profeta, seria curado. Uma menina que tinha uma missão. A missão de João Batista, que apenas preparou o caminho do Senhor, e daqui a pouco perdeu todos os discípulos, começaram a seguir a Jesus. Os discípulos de João seguiram a Jesus, e o pessoal falou assim: está perdendo, dá um jeito aí, impede que eles se abandonem. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu já fiz a minha missão. Eu sou amigo do noivo, não sou o noivo. Está na hora de entregar a noiva, não vou fugir com a noiva. Porque é isso que ele quis dizer assim: eu sou amigo do noivo. Eu tinha uma tarefa de conduzir as pessoas para Jesus. Jesus chegou, entreguei, amém, estou feliz da vida. Sempre assim. Grande chamado nada mais é do que fazer o que Deus mandou você fazer. Então, eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma inveja de quem é pastor de mega igreja. É uma bênção, que sejam. Mas na verdade é o seguinte: você pode ser bênção de uma mega igreja como uma pequena igreja. Eu cada vez mais, e esse movimento tem sido descoberto nos Estados Unidos, de valorizar os pastores nos Estados Unidos, e no Brasil também, das pequenas igrejas rurais, porque são aqueles pastores fazendo diferença nos lugares remotos, onde só tem aquela igreja, só aquele pastor. Ele é o pastor que faz casamento, batizado, ele faz velório, ele faz tudo, ele cuida, ele ora, ele está com as pessoas. Gente, Deus chamou para estar plantado ali. Como um pastor de mega igreja tem um ministério muito mais amplo, também é usado por Deus. Dê fruto onde Deus colocou você. O que nos impede de cumprirmos o nosso chamado? O que nos motiva? Qual é a postura nossa para cumprir o chamado? O texto nos diz: é preciso aprender, irmãos, caminhar pela fé. Caminhar pela fé. A vida desses homens e mulheres que cumpriram o chamado de Deus foi, sem dúvida, uma vida vivida intensamente pela fé. Vejam só que era a vida de ação. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o culto que Deus, ou o sacrifício que Deus esperava. Pela fé, Noé construiu a arca numa época que nem sabia o que era a chuva. Constrói a arca. E ele construiu a arca. Quem já assistiu alguns filmes, você pode imaginar o quanto ele sofreu zombaria naquelas décadas em que ele construiu a arca. Pela fé, caminhou pela fé, ele aparelhou a arca, ordenada por Deus. Pela fé, Abraão partiu, quando Deus sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pela fé, eu fico imaginando, já disse a vocês, que Abraão já tinha 75 anos. Aos 75 anos, com pouquíssimas exceções, o que você quer é estar aposentado. E eu espero que o Bolsonaro permita, entendeu? Mas 75 anos, você quer estar parado, quero descansar, já parou antes. A gente quer chegar aos 60, 75, e ele recebe um desafio. Começa do zero, deixe tudo. Ele era um homem riquíssimo e ele vai. E eu fico imaginando, e ali as viagens tinham as paradas. Ele parava um tempo, fazia ali a sua tenda, descansava uns dias, continuava a viagem. Eu fico imaginando o diálogo de Abraão com os outros viajantes que passavam por ali. Para onde você vai? Não sei. Vai fazer o quê? Não sei. Entendeu? Quanto tempo vai ficar? Não sei. O pessoal falava assim, esse aí já... Mas ele estava lá, porque ele não sabia. Caminhou pela fé. Só que ele sabia que precisava saber que foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Não vimos a Nauzira hoje? 2 vistos, Angola e Nova York. E Deus, para onde vai? Para onde Deus mandou. Entendeu? Angola, foi para Angola. Entendeu? Podia ser o contrário também. A questão não é o lugar, mas onde Deus mandou. A questão, queridos, Abraão saiu, pela fé ele partiu. Pela fé, Moisés, morando na corte egípcia, chegou um momento em que ele tinha que dizer assim, reconhecer, eu não sou egípcio, eu sou israelita, vou assumir a minha identidade. Isso vale para o cristão. Tem hora que diz assim, vou assumir a minha identidade. E a Bíblia diz então que naquele momento ele
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão, queridos, abriu mão, e abandonou o Egito. Ele não abandonou, não trocou o Egito já por Canaã. Ele trocou o Egito pelo deserto. E você sabe da luta, entendeu? Que ele enfrentou. Então, se você não conhecia a história de Moisés, o Edir Macedo te ajudou no canal Record, você já assistiu todos os episódios e você aprendeu. Quem não aprendeu, entendeu? Espero que você distingua o que é verdade e ficção também. Não é verdade, irmã Vani? A novelinha da irmã Vani. Então, o fato é, queridos, assistiu, aprendeu, da Marilene também, é isso, né, Eugênio? E do Eugênio também. Então, queridos, ele aprendeu, mas a história linda de Moisés, ele recusou. Eu não sou, ele tinha tudo, ele era o príncipe do Egito. Ele abandonou. E ele foi ser quem ele era, o chamado de Deus para a sua vida. Diz a Bíblia então, queridos, pela fé Moisés se recusou e abandonou o Egito. Por quê? Fé não é mera crença, fé é vida. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, mas também que Ele galardoa, que Ele recompensa, isso aqui é prático, aqueles que o seguem, aqueles que o agradam. Então, primeiro eu creio que Deus existe, está na mente, aí não é tão difícil, mas que eu creio que Deus recompensa quem faz a sua vontade, que Deus recompensa Abel, que Deus recompensa Abraão, recompensa Moisés e recompensa cada um de nós. Irmãos, quando nós lemos essa galeria dos heróis da fé, nós encontramos pessoas que decidiram abandonar a sua zona de conforto e obedecer a Deus. Ninguém realiza missão para Deus se está acostumado, se não quer abrir mão do conforto, porque a missão de Deus nos exige riscos, exige sair da zona de conforto, fazer o melhor, arriscar. Quando nós buscamos pela fé a Deus, Ele nos mostra aquilo que deseja que façamos aqui na terra, e você será desafiado a dar passos de fé. Dá um passo de fé, Deus recompensa, mostra mais uma parte do caminho, recompensa, você vai caminhar. Abraão, esse exemplo, não era nada teórico. Deus disse para Abraão, sai, ele sai. Ele partiu, ele obedeceu, e hoje, porque ele fez isso, é considerado pai da fé. Aliás, os cristãos são chamados de maneira metafórica de filhos de Abraão, ou seja, filhos da fé, filhos do pai da fé. Então é essa a questão, queridos, para cumprir o chamado de Deus para a sua vida, você tem que estar disposto a caminhar pela fé. Faça exatamente aquilo que Deus lhe mandar fazer. Seja desafiado a realizar o ministério que Deus mandar. Se Deus lhe mandar fazer algo, Ele é o fiador disso. Não vai faltar oportunidade, não vai faltar capacidade, não vai faltar dinheiro, mas também não vai faltar obstáculo, não vai faltar luta, mas você vai caminhar pela fé. Nós, como igreja, decidimos caminhar pela fé. Nós investimos na obra missionária porque são homens e mulheres que caminham pela fé. Nós cremos que os irmãos dos ministérios da nossa igreja são pessoas que querem caminhar pela fé para fazer não aquilo que é mais fácil, não aquilo que sabemos, não aquilo que é confortável, mas aquilo que Deus mandar fazer. Então, o capítulo 11 é a história de homens e mulheres que caminham pela fé. Para cumprir o chamado de Deus para a sua vida, se dispõe a caminhar pela fé. Entrando no capítulo 12 agora. Ele fala, no capítulo 12, que tendo uma tão grande número de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Segundo desafio para quem quer cumprir o chamado de Deus para a sua vida. É preciso abandonar o pecado e se desembaraçar do peso. É preciso abandonar e se desembaraçar. Nós sabemos, querido, não preciso entrar em detalhes aqui. Para cumprir o chamado de Deus na sua vida, você precisa deixar o pecado. O pecado, qualquer tipo de pecado, nos afasta da vontade de Deus. O pecado nos desqualifica para a missão. Esta lista de heróis da fé, faltam alguns nomes, porque são pessoas que pecaram no meio do caminho, não se arrependeram. Graças a Deus tem gente que pecou e se arrependeu como Davi, mas pessoas que pecaram, não se arrependeram, não voltaram para o caminho, se desqualificaram para a missão.
Então nós temos que estar atentos, porque o diabo coloca o pecado em nosso caminho, a carne oferece o pecado, o mundo oferece o pecado, porque ele quer nos tirar do caminho que leva à eternidade. Nós já cantamos alguns hinos aqui que dizem assim: muitos que corriam conosco, corriam bem, já não correm mais. Como é triste, a gente louva por aqueles que voltam para a corrida, mas alguns que começaram, se afastaram, rejeitaram, deixaram. Mas então, deixamos todo pecado, mas também, e aqui eu quero destacar, porque sobre o pecado está muito claro para nós, todo pecado e o embaraço, que tão de perto nos rodeia, o embaraço. É interessante, sempre me chamou a atenção o fato de que ele diferencia pecado e embaraço. Há coisas em nossa vida que não são pecados, estrito senso, mas são embaraços. O que é embaraço? São coisas que atrapalham o nosso progresso. Algumas traduções dizem, deixando todo peso que nos impede. Ele se refere aqui aos atletas. Os atletas, lá nas Olimpíadas gregas, eles corriam com o mínimo de roupa. Você sabe que o nadador hoje, ou o corredor, é o mínimo, porque isso atrapalha. Quanto menos atrito. Eles querem ser vencedores. Mas ele fala, deixa o embaraço. Embaraço ou peso é tudo que nos impede de prosseguir ou atrapalha o nosso ritmo. Existem pesos, embaraço em nossa vida, que nos impedem de ir nessa corrida, nessa carreira, no ritmo que Deus quer. Eu queria perguntar para você, quais são os embaraços que estão na sua vida? Às vezes, queridos, por exemplo, uma falta de disciplina. A pessoa tem talento, tem capacidade, mas falta de disciplina, não cumpre como Deus desejava que ele cumprisse o seu chamado. Pessoas com má gestão do tempo, por exemplo, é pecado assistir televisão, ficar na internet? Não! Mas quantas vezes se torna embaraço em nossa vida? Quantas vezes o nosso temperamento é embaraço, não é verdade? Quando viu já estourou, não é verdade? E atrapalha o temperamento. Quantas vezes a má gestão do recursos, gente embaraçada, podia fazer mais para o Senhor e não faz, por quê? Porque está embaraçado financeiramente. Muito outro embaraço, a falta de foco, escolhas erradas. Então, são coisas que muitas vezes não são, estrito senso, pecado, mas são embaraço em nossa vida, e que não nos leva a cumprir na velocidade, com a intensidade, o chamado de Deus na nossa vida. Vou dizer a você, quem realiza mais para o reino de Deus é porque está lá jogando peso, deixando o peso para trás, está se livrando do embaraço. Esse realiza mais. Olha a vida dos missionários, de quantos embaraços eles se livram, de pesos, de coisas até legítimas, mas porque eles querem fazer mais para o Senhor. Um corredor, quando ele não quer que nada atrapalhe a sua performance. Portanto, deixemos todo o pecado. Devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, nós estamos atentos, ele nos desqualifica muitas vezes, mas o embaraço são coisas da nossa vida. Falta de disciplina, má gestão do tempo, um temperamento fora de controle, má gestão dos recursos, falta de foco em nossa vida, amizades inadequadas, deve nos tirar desse foco da nossa vida cristã. Portanto, o texto nos diz, já que estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, façamos como eles, que abandonaram o pecado, o embaraço e prosseguir. E por fim, para cumprir o chamado de Deus na sua vida, é preciso perseverar. E ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que é perseverança? Eu gosto de definir perseverança como estar disposto a pagar o preço hoje e receber o prêmio depois. Isso é perseverança. É você estar disposto a pagar o preço hoje, não desistir com o olho na promessa. O texto aqui, de maneira lindíssima, fala várias vezes que eles estavam de olho em algo maior. Então, Moisés, pela alegria que estava proposta, que ele já tinha de Deus a promessa, ele decidiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Abraão, a terra prometida.
Pensa em José, por que ele ficou firme no Senhor. Pensa em cada um deles, a Bíblia diz que eles tinham em mente uma pátria melhor, um lugar melhor, uma recompensa maior, perseveraram. Eles já terminaram a prova. Pensa aqui, queridos, por que é uma grande dúvida de testemunhas? Eu imagino, a imagem que o autor de Hebreus tem aqui, é de uma arquibancada, de quem já terminou a prova, e nós estamos ali no centro do ginásio ainda na prova, eles estão lá na arquibancada, já terminaram a prova, torcendo por você. Ou como alguém que termina uma corrida e não sai dali para incentivar ainda quem está chegando, para apoiar. Ele está dizendo, Noé já terminou a prova. Ele cumpriu a parte dele. José já terminou a prova. Moisés já terminou a prova. Josué já terminou a prova. Davi, Pedro, Paulo, João. E nós agora estamos no meio desse caminho e para cumprir o chamado é preciso perseverança. Queridos, eu falei semana passada uma frase do Max Dupree: o potencial não realizado é pecado. Pode imaginar, você fala assim, eu não cumpri o chamado de Deus para a minha vida. E não há maior alegria dizer assim, eu cumpri o chamado de Deus na minha vida. Eu nunca vi alguém que cumpriu o chamado de Deus para a sua vida, por mais difícil que seja, frustrado no final da vida. Mas já vi milionário arrependido, porque não cumpriu a vontade de Deus. E já vi também pessoas simples que estavam frustradas, porque resolveram sonhar com outras coisas, a não ser o chamado de Deus para a sua vida. Quantas pessoas, queridos, é um desafio para mim e você, no reino de Deus, são talentosas, mas não cumprem o destino de Deus para elas, o chamado de Deus, o que Deus planejou, porque desistem no meio do caminho. Queridos, que nós não desistamos, que pessoas que desistem são pessoas porque preferem o conforto, porque pessoas que não aguentam dificuldades, não são resilientes e se afastam. Mas lembre-se dessa expressão, pela alegria que estava proposta. Aí eu quero citar para finalizar o exemplo de Jesus. Diz a Bíblia, Hebreus capítulo 12, que o exemplo para nós por excelência é Jesus, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a afronta de pecadores para receber o prêmio. De todos os heróis da fé, o maior herói é Jesus. E ele enfrentou toda a afronta, todos os empecilhos, porque ele tinha em mente, o que ele tinha em mente? A missão. Eu estou aqui para salvar a humanidade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E quando ele olhava para aquela humanidade sendo salva, pode imaginar? Cada relatório de novo convertido que chega no céu, passa por Jesus. E ele sabe que isso só é possível porque ele não desistiu na cruz, nem no último momento, sofrendo, dizendo, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, essa luta, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E a ressurreição de Jesus chancelou a vitória dele, carimbou a vitória dele, e hoje nós somos salvos, podemos ter a vida eterna, porque Jesus perseverou, e o que mais sofreu, você sabe, Satanás, ao longo da história, tentou tirar várias pessoas do caminho. Provavelmente Abel, Noé, Davi, José. Ele foi tentando, tirando do caminho. Ele queria tirar do chamado, mas Jesus, ele usou o inferno inteiro para convencer Jesus a abandonar o caminho. Não faça essa missão. Você é filho de Deus. Por que sofrer? O que é isso? Pode ter dizer que pai que é esse que deixa de ver um filho sofrer e não faz nada? Mas ele ficou firme e tornou possível. Jesus é o exemplo maior. E nós aí temos o desafio. Abrir mão de confortos temporários, de algumas dificuldades. Eu quero ler para você uma frase do John Bevere que diz o seguinte: lembre-se, o lugar onde Deus nos coloca é o lugar onde o diabo quer nos ofender e nos colocar para fora. Ele quer desenraizar os homens e as mulheres de onde Deus os plantou. Se ele conseguir que você saia, ele teve êxito. Se você não se mover, mesmo em meio a grandes conflitos, você vai arruinar os planos de Satanás e cumprir os planos de Deus. Queridos, o lugar onde Deus colocou você é o lugar em que Satanás quer te desenraizar.
E se ele conseguir, vai ter êxito, mas se ele não conseguir, se você não se mover, apesar das lutas, é o plano de Deus que vai se cumprir. Isso é verdade no ministério, mas é verdade no casamento, é verdade na profissão, é verdade nos relacionamentos, é verdade nos ministérios da igreja, é verdade na vida cristã. Ele quer desenraizar você, ele quer que você desista, mas nós vamos prosseguir. Então você tem que falar assim para Satanás: daqui não saio, daqui ninguém me tira, porque você vai dar fruto onde Deus colocou você. Queridos, viver à luz da eternidade, fazer a sua vida valer hoje, e por isso, por valer hoje, ela vale sempre. Nunca é tarde para recomeçar e viver à luz da eternidade. Nunca é tarde para colocar as prioridades em ordem. Nunca é tarde você dizer assim: Senhor, eu preciso fazer a minha agenda à luz da eternidade. Senhor, eu preciso usar mais os meus recursos para o Senhor. Preciso usar minhas experiências, minhas oportunidades, tudo para o Senhor. Nunca é tarde para fazer isso. Nós podemos pedir perdão por tudo aquilo que temos permitido impedir o cumprimento de Deus, do seu chamado para a nossa vida. O que Ele quer que a minha vida como um todo, meus dons, talentos, recursos, experiências, oportunidades, sejam colocados ao seu serviço, para a sua glória, para ter impacto na eternidade. Não há alegria maior. Você viu aqui, você lê Hebreus 11, é só gente feliz, só no meio de inúmeras dificuldades. E eu nem li a parte mais difícil do texto, dizendo que pessoas foram mortas, cerradas, queimadas, tudo por amor ao Evangelho, porque tem a eternidade em vista. Para isso, caminhe pela fé, abandone os pecados e os embaraços da sua vida e persevere, para que você possa dizer como Paulo, que desde agora, já que eu combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, há uma coroa me esperando, diz Paulo, há uma coroa, a coroa da justiça me espera, mas não apenas para mim. Essa coroa está preparada para todos aqueles que amam a sua vinda, a vinda do Senhor. Que nós, como aprendemos aqui nessa série, amemos a vinda do Senhor, porque é o dia de recompensa. É um dia em que eu e você, eu espero que todos nós, possamos, a despeito das nossas falhas, ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Você caminhou pela fé, você não desistiu, você se livrou dos embaraços e você cumpriu a missão. Porque o Senhor quer que nós vivamos à luz da eternidade, fazendo o melhor com a nossa vida aqui e agora e com frutos para a eternidade. Que todo o plano de Deus para mim e para a sua vida se cumpra. Amém, queridos? Que o plano de Deus para a minha vida e sua vida se cumpra. Eu queria orar por você. Vamos ficar em pé. Quero convidar a equipe. Eu queria que você orasse agora a Deus, que essa oração, nessa sermão final, fosse uma oração de consagração, dizendo, se Deus falou assim ao seu coração, que você diga: Senhor, eu quero continuar cumprindo, e agora mais intensamente, o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero que a minha vida produza frutos extraordinários para o Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma vida que impacte aqui e agora e que impacte o futuro. Nós aprendemos, meus irmãos, a vida aqui é uma preparação para a eternidade. Que essa seja uma oração de consagração. Peça que Deus lhe use onde você está plantado. Você está ali para a glória dEle. Sirva a Deus com a sua profissão. Sirva a Deus com o seu chamado, sirva a Deus com os seus recursos, sirva a Deus com a sua inteligência, sirva a Deus com toda a sua vida. Pai de amor, ao final dessa série, eu quero
dizer que nós, como Igreja Batista do Cambuí, queremos cumprir o nosso chamado e ser relevante nessa cidade, nesse bairro, no Brasil e no mundo, para a tua honra e para a tua glória. Quero pedir pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes, que todos eles usem na mais alta potencialidade o que eles têm, tudo no teu altar, para a tua honra e para a tua glória. Todos somos chamados, todos temos uma missão e queremos caminhar pela fé ouvindo a tua voz dizendo: sai, vai, faça, ouvir o teu querer. Nós queremos também, Pai, estar atentos com as ciladas do diabo. Nós queremos estar atentos para os embaraços da nossa vida. E nós queremos também pedir ao Senhor que nessa noite renove a nossa perseverança. Que nós saibamos que estamos no meio da luta, no meio da corrida, mas logo receberemos o prêmio do Senhor para nós. E que nós vivamos à luz da eternidade, que as coisas do céu, que os tesouros do céu impactem a nossa vida agora. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.